Quando será que... Dani, tá tudo ok aí? Tudo, sim. Boa Agora tarde a deu todos. certo, Felipe? Arilson? Oi. Ah, tá. Não tava dando certo, eu. Tá bom, o pessoal tá te ouvindo, né? Tá todo mundo me Tá. ouvindo bem? Vantuir, me ouve bem, Vantuir? Sim, presidente. Tá bem, ok. Sob a proteção de Deus, iniciamos a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá, ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as vozes clássicas de um povo heróico, bravo, rei tumbante.
Eu queria cumprimentar a todos e nobre vereadora Dani Dias, que já está aí para assumir oficialmente a presidência desta casa. Antes de mais nada, queria me dirigir à presidente, comunicando que não estou participando hoje da sessão presencial, porque testei positivo para Covid. Estou em casa e resguardando. Tenho certeza absoluta que na próxima sessão, segunda-feira que vem, estarei com vocês aí presentes, se Deus quiser. Mas estou acompanhando essa sessão online e estou participando. Tá ok, presidente? Tá ok, presidente. Obrigada, Arilson. Pequeno expediente, leitura da correspondência recebida. Correspondência 17/2022, 32ª sessão ordinária, ofício sendo 124/2022 do senhor prefeito, encaminhando para apreciação dessa colenda Câmara, projeto de lei executivo 64/2022, instituindo o Arquivo Público Municipal e dispondo sobre a política de gestão documental. Dê ciência ao plenário. O ofício sendo 137/2022 do senhor prefeito, encaminhando para apreciação dessa colenda Câmara, projeto de lei executivo 68/2022, que dá a denominação de Professor Paulo dos Santos, a rua no bairro Parque do Sol. Dê ciência ao plenário. Recebimento de projetos. Projeto de lei executivo. Projeto de lei executivo 64/2022, institui Arquivo Público Municipal, dispõe sobre a política de gestão documental e dá outras providências. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação às comissões permanentes, com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 68/2022, da denominação de Professor Paulo dos Santos, a rua no bairro Parque do Sol, no município de Guaratinguetá. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação às comissões permanentes, com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de resolução. Projeto de resolução 10/2022, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da resolução 673, de 14 de fevereiro de 2019, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá a conceder cartão alimentação a servidores do seu quadro de pessoal. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022, pela mesa diretora. Graciano Arilson dos Santos, presidente da Câmara. Claudinei Benedito Lopes, primeiro secretário. Objeto de deliberação às comissões permanentes, com 5 dias para apresentação de emendas. Encerrado o pequeno expediente, passamos para a ordem do dia. Pela ordem, senhora presidente. Tem pela ordem, nobre vereador. Senhora presidente, na manhã do dia de hoje, nós da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aliás, a Câmara Municipal recebeu e foi repassado para a nossa comissão um ofício da Prefeitura Municipal, de número 25/2022, com o seguinte teor. Pelo presente, solicitamos um prazo para a Comissão de Constituição e Justiça por 15 dias para que seja realizada a confecção do mapa da expansão urbana, conforme emendas solicitadas por essa comissão, fruto das audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal. Sem mais para o momento, renove a distinta consideração João Batista Vaz de Souza, secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica. Ou seja, a Secretaria de Planejamento ainda não conseguiu dar conclusão aos mapas do plano diretor que contemplam as emendas que foram apresentadas e acolhidas pelas audiências públicas efetuadas nessa Casa de Leis. Então, portanto, fundamentado nesse ofício, nos termos do artigo 180, inciso 7º da Resolução 493, de 8 de agosto de 2002, o regimento interno dessa Câmara, a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação requer a prorrogação no prazo, conforme ofício, de 15 dias, para que essa comissão exale o parecer ao projeto de lei complementar do Executivo número 2/2021, que dispõe sobre o plano diretor do município de Guaratinguetá e o sistema de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do município de Guaratinguetá e da outras providências. Em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Regime de urgência. Única discussão e votação. Projeto de lei
Executivo, aprovado. Número 48/2022. Projeto de Lei Executivo 48/2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Com a palavra, o porta-voz executivo, vereador Márcio Almeida. Com a palavra, os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de lei executivo número 57/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de Lei Executivo 57/2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto. Com a palavra o porta-voz executivo, vereador Márcio Almeida. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de lei executivo número 61/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de Lei Executivo 61/2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Com a palavra o porta-voz executivo, vereador Márcio Almeida. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, os que tiverem em votação permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de lei executivo número 66/2022, ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de Lei Executivo 66/2022. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON, a Comissão Municipal Permanente de Normatização, CMPM, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM, institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, FMDD, e cria o cargo de assessor executivo do PROCON. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Está em votação e discussão Pela o ordem. projeto. Pela ordem, senhor Tem presidente. pela ordem, vereador. Gostaria de solicitar a votação nominal, bem como um tempo que o novo vereador Marcelo solicitou para verificar uma situação, por gentileza. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados, conforme a solicitação do vereador Ney Carteiro, Fabrício da Aeronáutica. Calma, nobre Dil, calma. O Marcelo foi tirar uma dúvida. Você viu, Marcelo? Mas como o senhor provavelmente não deve estar pagando tarifa lá. Mas eu preciso te cadastrar no sentido exclusivo para poder jogar um carteiramento, senão não vira exclusivo. Entendi. Então, eu tenho que te colocar na sexta, aí você vai fazer uma rubrica, essa aqui é a minha rubrica, em cada página. Aqui também. E vai assinar aqui para mim, não. Com a palavra, o porta-voz do Executivo, o vereador Márcio Almeida. Com a palavra, os vereadores inscritos. Algum vereador, Felipe? Eu. E os outros têm que ter. E o Pedro também, tem que localizar. Ah, o Pedro tá aí. Então, está faltando só o Márcio Almeida
Vai achar todos. Estão lá? Não faltou ninguém. Oi, presidente moderno. Eu falei com a Maíra, falei com o Tupi, ela falou que foi você. Aí eu fui ontem para São Paulo, o prefeito, e estava falando com o Maristela, eu falei, prefeito, cobra Maristela também e tal. Eu mandei para tudo, aí mandei para tudo. Em votação nominal ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. As vereadoras e vereadores forem favoráveis ao projeto de lei executivo 66 dirão sim. Os que forem contrários dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereadora Dani Dias. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo Coutinho Celão. Meu voto é sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Ney Carteiro, não. Vereador Pedro Sanini. Sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. O Márcio não está. Aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário ao senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência. Única discussão e votação. Projeto de lei executivo número 66/2022, de autoria do prefeito municipal. Isso já foi, né? Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de lei executivo número 67/2022, de autoria do prefeito municipal, ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 67/2022 faculta em caráter excepcional o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento do Vale Alimentação ao servidor público municipal, diretamente em sua conta bancária. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra, o porta-voz executivo, vereador Márcio Almeida. Com a palavra, os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Segunda discussão e votação. Projeto de lei executivo número 39/2022, de autoria do prefeito municipal, ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 39/2022 autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Sociedade Educacional Santo Antônio Limitada, Faculdade Serra Dourada, entidade inscrita junto ao CNPJ sob o número 19.498.813/0003-43, Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra, o porta-voz executivo, o vereador Márcio Almeida. Com a palavra, os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins.
Primeira discussão, projeto de lei executivo número 12/2022, de autoria da vereadora Rosa Filippo e vereador Márcio Almeida. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de Lei Legislativo 12/2022 institui e inclui no calendário oficial do município da Estância Turística de Guaratinguetá a Semana da Liberdade Religiosa e Cidadania. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Rosa Filippo, vereadora. Márcio Almeida, vereador. Em primeira discussão, o projeto de lei legislativo 12/2022, com a palavra a autora do projeto, vereadora Rosa Filippo, com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão. A ordem do dia da próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, passamos para o grande expediente. Indicações. Indicação 821/2022. Sugere corte de mato na pista de corrida e academia ao ar livre, situadas na rua Ivan Leroy Muniz, no bairro Jardim Independência. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Alexandra Andrade, vereadora. Indicação 960/2022. Sugere limpeza e corte de mato na Praça Manuel Costa Oliveira, no bairro Jardim Roni. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Alexandra Andrade, vereadora. Indicação 1023/2022. Sugere realização de serviço de limpeza de calçada subindo o viaduto do Broca, Rua Barão do Rio Branco, bairro Campinho. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Pedro Sanini, vereador. Indicação 1024/2022. Sugere realização de serviço de patrulhamento e cascalhamento das vias do bairro Engenho d'Água, zona rural de Guaratinguetá. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Pedro Sanini, vereador. Indicação 1027/2022. Sugere estudo para pavimentação asfáltica a pedido dos moradores na rua Doutor José Nicolau Miléu, no bairro Vila Angelina. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Rosa Filippo, vereadora. Indicação 1028/2022. Sugere repintura de faixa de travessia de pedestre na rua Coronel João Vieira, em frente ao número 188, no bairro Campo do Galvão. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Rosa Filippo, vereadora. Indicação 1029/2022. Sugere repintura de faixa de travessia de pedestre na rua Visconde de Guaratinguetá, em frente ao número 431, no bairro Centro. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Rosa Filippo, vereadora. Indicação 1030/2022. Sugere roçada de meio fio em toda a extensão da rua Benedito Rodrigues Alves, no bairro Campo do Galvão. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Rosa Filippo, vereadora. Indicação 1031/2022. Sugere roçada de meio fio em toda a extensão da rua Coronel João Vieira, no bairro Campo do Galvão. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Rosa Filippo, vereadora. Indicação 1065/2022. Sugere retorno da linha de ônibus no horário das 17h30 do bairro Parque das Garças. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Dani Dias, vereadora. Indicação 1066/2022. Sugere retorno da linha de ônibus às 7h30 do bairro Pedrinha. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Dani Dias, vereadora. Indicação 1067/2022. Sugere ronda policial no bairro Centro, principalmente na rua Gama Rodrigues. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Dani Dias, vereadora. Indicação 1068/2022. Sugere limpeza e capina na rua Oswaldo Zangrande, no bairro Colônia do Piagui. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Arilson Santos, vereador. Indicação 1069/2022. Sugere recapeamento asfáltico da Avenida Dr. Belmiro Dinamarco Filho, no bairro Internacional Parque. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Vanturi Faria, vereador. Indicação 1070/2022. Sugere sinalização de solo, colocação de placas e lombofaixa nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Alcina Soares Novaes e da Praça Sérgio Altino Moreira Ribeiro, no bairro Coab Bandeirante. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Vanturi Faria, vereador. Indicação 1071/2022. Sugere término do recapeamento asfáltico da Avenida Presidente Vargas até o bairro Nova Guará. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Vanturi Faria, vereador.
Indicação 1072/2022. Sugere realização de poda de árvores na rua Professor José Pereira Éboli, do bairro Portal das Colinas. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Vantuír Faria, vereador. Indicação 1073/2022. Sugere que a EDP Bandeirante realize poda de árvores na rua Gama Rodrigues, do bairro Centro. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Vantuír Faria, vereador. Indicação 1074/2022. Sugere recapeamento no piso asfáltico da rua São Sebastião, bairro Campinho, devido aos buracos existentes na via e obras da SAEG. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo Coutinho Celão, vereador. Indicação 1075/2022. Sugere análise de árvore da calçada que está alcançando a rede elétrica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, de frente ao número 197, bairro Santa Rita. Vale ressaltar que já existe um protocolo da Secretaria de Administração em nome de Sueli Aparecida Nunes Siqueira, cujo número é 118.651-2022, com a data de 6 de fevereiro de 2002. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo Coutinho Celão, vereador. Indicação 1076/2022. Sugere a retirada de lixo em entulho no final da Avenida Presidente Vargas, no bairro Nova Guará. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo Coutinho Celão, vereador. Indicação 1077/2022. Sugere distribuição de sopa, pães e bebidas quentes, objetivando amenizar os efeitos do frio e da fome das pessoas em situação de rua. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo Coutinho Celão, vereador. Indicação 1078/2022. Sugere implantação de uma cozinha piloto visando preparar alimentos para pessoas em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social, através de política pública de assistência social. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1079/2022. Sugere a implementação de um banheiro público social com chuveiro e estrutura básica necessária no centro da cidade para atender pessoas em vulnerabilidade social. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1080/2022. Sugere aumento de vagas de trabalho na frente de trabalho municipal, visando dar condições de emprego e renda para pessoas em situação de rua e em situação de vulnerabilidade social. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1081/2022. Sugere ações sociais e de saúde, visando orientar e atender pessoas em situação de rua, em situação de vícios como bebidas alcoólicas e drogas, objetivando tratamento e melhor dignidade de vida. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1082/2022. Sugere a criação do aplicativo Guaratinguetá Resolve. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Arilson Santos, vereador. Indicação 1083/2022. Sugere adesão ao programa Casa da Mulher do Governo do Estado de São Paulo. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Arilson Santos, vereador. Indicação 1085/2022. Sugere que seja implantado o programa Melhor em Casa do Governo Federal na rede pública de saúde do município. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Arilson Santos, vereador. Indicação 1084/2022. Sugere ao Executivo a elaboração de um projeto de lei nos termos de minuta anexa que dispõe sobre a instalação de telefone com linha direta à Ouvidoria Central da Saúde em todas as unidades de saúde sob a responsabilidade da gestão municipal. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Arilson Santos, vereador. Indicação 1086/2022. Sugere capina em área verde localizada na rua José Luiz Zago, no bairro Jardim Roni. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Arilson Santos. Fabrício Aeronáutica, vereador. Indicação 1087/2022. Sugere a realização de operação Cata-Bagulho no bairro Vila Molica. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1088/2022. Sugere repintura da sinalização de trânsito da estrada vicinal Dr. Rafael Américo Ranieri.
Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1089/2022. Sugere serviço de tapa-buracos na rua Rony Ottoni de Mesquita, no bairro Jardim Roni. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1090/2022. Sugere estudo para melhoria na drenagem de águas pluviais da rua Oscar Mesquita, no bairro Pedregulho. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1091/2022. Sugere implantação urgente de lombofaixa na Avenida Dr. João Batista Rangel Camargo, nas proximidades do SENAC. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1092/2022. Sugere colocação de lixeiras próximas às entradas do Hospital Maternidade Frei Galvão. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1093/2022. Sugere troca de iluminação pública na área verde denominada Benedita Augusta Cornélio de Brito. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Márcio Almeida, vereador. Indicação 1094/2022. Sugere criação de um ponto estratégico no centro da cidade para embarque e desembarque de passageiros de transporte por aplicativo. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Márcio Almeida, vereador. Indicação número 1095/2022. Sugere troca de iluminação pública na Praça Luiz Antônio Meirelles Santos, no bairro Jardim Coelho Neto. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Márcio Almeida, vereador. Indicação 1096/2022. Sugere manutenção de todo o calçamento da Avenida Juvenal dos Santos, no lado oposto da estação rodoviária Quinzinho Fernandes, no bairro Centro. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1097/2022. Sugere repintura das sinalizações de solo da Avenida Rui Barbosa. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Ney Carteiro, vereador. Com a indicação número 1097/2022 do vereador Ney Carteiro, a presidência defere todas as indicações. Sim, em termos. Requerimentos. Requerimento 188/2022. Solicita estudo para a implantação de uma rotatória no cruzamento das ruas Alberto Barbeta, professora Maria Aparecida Antunes Cavalca e Ivo Ribeiro dos Santos. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Alexandra Andrade, vereadora. Está em discussão o requerimento número 188/2022, de autoria da vereadora Alexandra Andrade. Com a palavra, a autora da propositura. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 219/2022. Solicita informação sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude em Guaratinguetá. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Pedro Sanini, vereador. Está em discussão o requerimento número 219/2022, de autoria do vereador Pedro Sanini, com a palavra o autor da propositura. Encerrada a discussão, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 235/2022. Solicita informação sobre melhorias no abastecimento de água do bairro Jardim Vista Alegre. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Está em discussão o requerimento número 235/2022, de autoria da vereadora Dani Dias, com a palavra a autora da propositura. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 240/2022. Solicita informações sobre a possibilidade de criação, na região central, de bolsões de estacionamento para motofrete, visando atender aos entregadores e facilitar o acesso às lojas. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Está em discussão o requerimento número 240/2022, de autoria do vereador Vantuir Faria, com a palavra o autor da propositura. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 241/2022. Solicita informações do que concernem ao envio das documentações prévias entabuladas entre o município de Guaratinguetá
e a entidade em saúde que prestará o serviço de gerenciamento e desenvolvimento da UPA, enviando-nos minuta do convênio, que será realizado entre as partes, termo de referência técnica e plano prévio de trabalho apresentado pela entidade escolhida para a prestação do serviço, bem como demais outros documentos que são imprescindíveis para a consecução final da parceria. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022, Marcelo da Santa Casa, vereador. Está em discussão o requerimento número 241/2022, de autoria do vereador Marcelo da Santa Casa, com a palavra o autor da propositura. Agradeço ao novo presidente. Boa tarde aos novos vereadores, senhores e senhoras aqui presentes e internautas. Senhor presidente, eu trago à tona de novo essa discussão, em que pese que na sessão passada já discutimos, né? Começamos início de uma conversa a respeito da questão da contratualização do pronto-socorro, ou melhor, da UPA, né? E isso me preocupa muito, e eu venho trazer isso de novo, esse comentário, porque acho que a gente, nós aqui, como vereadores, nós temos que nos atentarmos e juntar força, Dani Dias, porque é bastante importante. É um valor a se empregar considerável, em que pese que algumas pessoas dizem, né, que a saúde é um buraco sem fundo. Eu nunca concordei com essa fala, porque como militante da área da saúde, sempre tive várias discussões, e as pessoas sempre têm essa fala de dizer que a saúde é um buraco sem fundo. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que fazer com zelo, com amor, e quando você tem transparência, tem feito as coisas de forma correta, eu acho que é suficiente. E eu queria chamar a atenção para a questão da contratação da nova empresa que vai prestar o serviço, porque algumas coisas me preocupam. E a gente tem a chance de começar da forma correta. De que maneira é? Que o Poder Executivo, antes de celebrar o convênio, traga para essa Casa de Leis, apresente para nós o plano operativo. O plano operativo nada mais é do que o que vai ser prestado lá dentro e que quantidade será prestado e o que será pago por aquilo, o valor. Até porque não dá para a gente dar uma dimensão ao que vai ser feito lá se a gente não tiver esse plano operativo em mãos. Até porque também isso já existe para poder elaborar o contrato. É evidente que eles tiveram que partir de alguma coisa. Então, eles botaram no papel isso. Então, fica simples de trazer para essa Casa de Leis e compor o contrato, essa operação. E a gente analisar se realmente o que vai ser pago pelo serviço prestado vai ser correspondente. E se o montante a ser pago também vai ser suficiente. Então, nós não estamos aqui para criticar, pode achar aqueles que a gente está fazendo aqui a contraditória, porque sempre eu apresentei nessa casa com alguns vereadores questionamento a respeito do má funcionamento do pronto-socorro. E essa é a nossa obrigação e nossa função enquanto vereador, representar a população. E farei isso quantas vezes forem necessárias. E trago de novo para a questão do pronto-socorro novo. Nós temos uma chance de começar da forma correta, desde que essa casa debruce em cima do contrato e avalie direito. Ninguém está fazendo o contrário aqui, ou queira que não dê certo, está sendo pessimista. Pelo contrário, nós estamos sendo otimistas demais, e particularmente eu, Marcelo da Santa Casa, ou Marcelo Augusto de Assis, enquanto vereador, trabalhou em muito para a consecução de um novo pronto-socorro, porque eu tinha um conceito, e tenho esse conceito, e agora fixa mais ainda, que a independência do pronto-socorro para o município é muito importante. É demais por importante, porque por horas ficava na Santa Casa, 15 dias na Santa Casa, 15 dias no Frei Galvão, um tempo na Santa Casa, desgastou a Santa Casa, foi para o Frei Galvão. A gente critica, eu critiquei sempre aqui a administração do Frei Galvão por não ter comprometimento com o pronto-socorro. Não confunde dizer que lá não tem competência, não foi isso que eu disse. Disse que a gestão, o tempo todo, apontava para a gestão ruim. Mas eu também não tenho dúvidas que quando o pronto-socorro sair do Hospital Frei Galvão, o Hospital Frei Galvão, de novo, apesar da dificuldade que está, vai conseguir dar uma guinada, porque, querendo ou não, a imagem do pronto-socorro, né, pode para algum parecer que é erro da minha parte falar isso, mas eu não tenho nenhum medo de falar as coisas que eu sinto e o que eu acho que é verdade. O pronto-socorro acaba imaculando, Dani Dias, um pouco a imagem da instituição Santa Casa ou Hospital Maternidade Frei Galvão. E sempre lutei pela independência do pronto-socorro, porque se está num prédio apropriado, e num prédio próprio do Executivo,
ele poderia fazer o que ele quisesse ali daquele prédio ali, claro, trazendo um bom atendimento, mas que também não manchasse a imagem das instituições, que, por sua vez, também trabalham com muito amor e carinho e se desprendem, né, muitas vezes, sem ter condições financeiras para fazer o melhor. Então, a gente tem a chance de fazer tudo correto. E a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, trazendo para essa casa o bojo, né, o que consta ali no plano operativo e também no contrato, vai facilitar para que a gente possa tomar ciência do que vai ser feito, e até mesmo, se o valor ser empregado, eu peço para a presidente dar ter um pouquinho de paciência, dar um pouco de tempo para eu poder falar, concluir minha fala. Porque o valor é significativo. E a gente não pode esquecer, gente, que eu sei que precisa ser bem remunerado. E aquele dia que a secretária esteve aqui, ela tocou nos pontos que a gente tem que se relembrar. E tem que ser pertinente também a comparação do que ela falou aqui com o plano de trabalho e com o contrato que vai ser efetuado. Porque ela disse para a gente aqui, dona Dias, que não só Guaratinguetá, mas todos os municípios têm dificuldade na contratação de profissional. Ou seja, pela questão financeira, que justificaria pagar um valor mais alto, né, por isso, ou que tivesse uma tabela, que cidades estavam estudando essa possibilidade de estudar uma tabela próxima aí para não ter, né, essa dificuldade, mas também a gente tem que levar em consideração que o pronto-socorro onde estava não era a melhor adequado, a estrutura física não era das melhores, mas existia uma série histórica de atendimento. E essa série histórica de atendimento, ela não vai ser muito diferente na UPA. Não vai poder ser muito diferente na UPA. Porque, se for, alguma coisa vai estar errada, porque eu estou falando de atendimento de urgência e emergência, a princípio. É evidente que vai ter um diferencial que lá vai abrigar o centro diagnóstico, que não vai ser junto com a UPA. Vai ser, para que a população que esteja ouvindo, ela entenda, vai ser separado, vai ter um ambiente diferente de entrada. Não vão poder contabilizar o número de pessoas que ali vão ser atendidas entre a UPA e o centro diagnóstico. Por que eu digo isso? Porque o estudo realizado para fazer e ter a manutenção financeira e de atendimento lá no Frei Galvão não poderá ser muito diferente daqui, porque a série histórica é a mesma. A gente consegue entender que o valor empregado, Ney, no valor empregado, na consecução, na compra de materiais, insumos, né, medicamentos, insumos para atendimento para o socorro, pelo número de pessoas, tem que ser o mesmo. O que pode mudar, talvez, a qualidade, mas tem que ser o mesmo, praticamente. O número de atendimento não vai poder ser diferente, porque se for e aumentar o número de atendimento, alguma coisa está errada. Porque eu tenho batido também que aqui em Guaratinguetá, em que pese que tem pessoas que digam que funciona, mas não funciona o primeiro atendimento, que é o atendimento na unidade básica, não funciona adequadamente. A gente sabe que existe uma demanda de espera por consulta muito grande, principalmente da clínica médica. Enfim, então esses valores que eu falo não é só financeiro, tá, Dani? Esses valores, esse estudo tem que ser bem elaborado, e, inclusive por nós, vereadores, antes que faça a consecução, assina o contrato, para ver se está devidamente correto dentro dos termos que tem que ser, para que depois a gente não tenha surpresa. E voltando mais um pouco, aquele que defende que a saúde é um buraco sem fundo, e se realmente for e eu estiver errado, gente, não se pasmem, a UPA também não dará certo. Não sei se vocês compreenderem aonde eu estou querendo chegar. Então, a gente precisa, de uma certa forma, fazer uma leitura bem minuciosa sobre o contrato, sobre o plano operativo, quem vai prestar, de que forma vai prestar, como que vai ser redigido. O que me preocupa muito, eu também tinha defendido aqui, a questão de quarteirização de serviço. E a gente sabe, eu, o vereador Fabrício, o vereador Ney Carteiro, pegamos no pé, literalmente falando, pegamos no pé, mas de forma, vamos dizer assim, dentro dos nossos preceitos e conceitos, para fazer as coisas direito, na Codesg, que é uma empresa pública que dispensa a licitação, vai ser o caso dessa contratação, porque essa contratação está se dando por meio direto. Porque se fosse pelo meio comum de licitação, a entidade que vai pegar, ela não era a vencedora foi outra. Ainda que em regime de urgência, né?
Foi emergencial, seria emergencial, o que não aconteceu. Por quê? Os valores superavam, chegavam ao dobro do valor que a primeira colocada tinha imposta. E voltando para a questão da Codex, que eu falei, da quarteirização, e isso é muito ruim. Eu, Marcelo, enquanto administrador, eu acho que é muito ruim, porque quando você tem um serviço direto, evidentemente você economiza mais. Se você quarteiriza, eu que estou pegando o serviço, no caso, qualquer serviço, terceirizo para alguém, eu vou ter que ganhar em cima alguma coisa de quem vai fazer o serviço para mim. Estou correto, Fabrício? E por que não? Porque se isso for acontecer, se for, tá, gente? Estou colocando a situação aqui. Por isso que eu quero analisar o contrato anteriormente para ver quais são as possibilidades, para que a gente não fale ao vento. Estou antecipando um fato que possa vir a acontecer. E não quero que aconteça. Não, vereador, não concede uma parte? Não, vereador, tem uma parte. Nova vereadora Dani Dias me concede uma parte, acho que estourou o tempo. Tem a parte, presidente. Ney, você falar? Eu agradeço, eu parabenizo o novo vereador Marcelo da Santa Casa. E, olhando atentamente aqui, acho que já é... Travou. Presidente. Está travando sua conexão. Serviço. Senhor presidente. Voltou. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Voltou, Marcelo. Travou tudo que o senhor falou, ninguém escutou nada. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Só com relação ao valor que Vossa Excelência está dizendo, o valor, então, seria o dobro. O dobro com relação a quê? Ao contrato antigo? E outra coisa, o estudo desses valores que Vossa Excelência está falando, para a gente nos ater, acho que Vossa Excelência seria a pessoa mais indicada, até com um conceito técnico, para avaliar esse tipo de serviço. Já visto que o senhor trabalhou na Santa Casa 30 anos. Eu só queria saber se esse valor que Vossa Excelência tomou como parâmetro, o dobro do quê? Do que se paga hoje? Exato. Ou da empresa que perdeu na licitação? Senhor presidente, na verdade, eu não estou falando nada da minha cabeça, estou falando exatamente aquilo que nós temos conhecimento, que o pronto-socorro hoje, no pronto-socorro, ele custa ao poder público, à Secretaria de Saúde, em torno de R$1,5 milhão mensalmente. Sim. E lá já existe uma série de histórias de atendimento, de exames que são feitos lá, para o número de população assistida. Foi isso que eu disse. Segundo, teve uma licitação há poucos meses, em que foi frustrada essa licitação, e a empresa que teria vencido para poder fazer o serviço de forma emergencial, evidentemente que aqui sim eu estou comparando, mas a gente tem que levar em consideração que vai ter uma novidade ali que vai abrigar o centro diagnóstico, né? O centro diagnóstico é uma outra situação. O valor que seria pago seria em torno de R$1,6 milhão para OS, que ia fazer a administração do pronto-socorro em regime de 6 meses. Aí sim existe a comparação de valor de 3.200. É evidentemente que, se você for falar em números, ele dobra o valor que era pago anteriormente e que seria pago nos 6 meses de gestão da nova UPA, por 6 meses de urgência. Seria 1.600.000 por 6 meses, é isso? Não, 1.600.000 para cada mês. Tá. 1.600.000 mês, entendi. E hoje, o que a secretária nos disse, que o valor a ser empregado lá seria 3.200.000. Por isso que eu falei da necessidade da gente fazer um estudo nessa Casa de Leis, até porque, senhor presidente, o senhor sabe muito bem, e o senhor também é bastante atuante na questão da saúde, tem recebido várias ligações, como todos aqui, não tem hora para acontecer, o percalço que existe hoje no pronto-socorro. E, evidentemente, quando as coisas não acontecem bem, o final sempre cai aqui nessa Casa de Lei. Então, por que não fazer o inverso? Passar para essa Casa de Lei, demonstrando respeito, antes de assinar o contrato, e a gente fazer essa avaliação em conjunto. Não estou dizendo que está errado, eu estou colocando uma preocupação. E para que a gente não cause nenhum dano à população em questão de atendimento, e também não traga nenhum prejuízo para o contrato,
seria legal que se todo mundo pudesse avaliar anteriormente. Entendi, nobre vereador. Eu agradeço a colocação de Vossa Excelência e até me disponha, assim que tiver melhor, conversar com o senhor, porque ficaram algumas dúvidas aqui comigo com relação a essa licitação que houve, teve que chamar a segunda, pela conotação que Vossa Excelência está dando aí, parece que não é coisa muito boa. Agora, com relação a 1.600.000, 3.200.000, é o dobro, realmente é o dobro. Mas tem que saber se resolve o problema, porque com 1.600.000 está comprovado, muito claro, que não está resolvendo o problema do pronto-socorro, tendo em vista a quantidade de reclamação que nós todos recebemos e a condição que se encontra o pronto-socorro em Guaratinguetá. Agora, pagar barato na saúde para não funcionar, para mim não adianta de nada. Agora, se paga bem pago e resolve o problema, esse é o melhor caminho. É o que eu tinha, eu agradeço o tempo, presidente. Só, presidente, eu gostaria de passar a palavra para o Ney, que o Ney tinha pedido antes. Sim. Nobre vereador Ney Carteiro. Eu agradeço a parte do nobre vereador Marcelo, bem como o presidente autorizar pelo tempo. Vereador Marcelo, quero agradecer, entendeu? Parabenizar e dizer o seguinte, não basta apenas mudar o lugar, mudar o modelo de gestão. Já foi evidenciado que a falha é muito grande quando diz pronto-socorro municipal. Se é municipal, pertence ao município. Eu canso de falar. Durante 24 horas funciona o pronto-socorro. E lá tem pessoas do município, da Secretaria de Saúde, durante 24 horas? Não tem. Se for à noite ou final de semana, vai vir alguém do Hospital Frei Galvão para conversar como supervisão. Fica à distância. Mas é necessário criar uma política de gestão onde 24 horas tem alguém da Secretaria. Mesmo porque nós temos conhecimento de pessoas que têm conhecimento técnico e condição específica de atuar. Isso é sem sombra de dúvida. Tem excelentes enfermeiras, excelentes pessoas da parte administrativa. Mas, infelizmente, não fica lá. Por várias vezes eu fui de madrugada, fui final de semana, e só tinha lá para responder alguém do prestador de serviço. Se é do município, tem que ter alguém do município. Então, mudar de lugar e não ter alguém para fazer a gestão plena em todos os aspectos. Outra situação também de gerenciamento. Muitas vezes a falha, Vossa Excelência deve saber, de quem informa para a família que está sendo atendida ali, não tem vaga tal na Santa Casa, vai entrar em contato com a regulação, nem sequer foi o nome. Nem sequer chegou o nome da pessoa lá, como que não tem vaga? Então, falta transparência, falta gestão. Mudar de lugar sem mudar a maneira de fazer isso, simplesmente é trocar 6 por meia dúzia. É claro, melhora o espaço físico, que é algo salutar, você ter mais espaço, até para criar salas onde possam ficar as pessoas. Mas o essencial mesmo é uma gestão plena, com pessoas da Secretaria da Saúde, que têm capacidade, a gente sabe disso, para gerenciar, fiscalizar de perto os procedimentos, saber se aquela regulação está funcionando. Por várias vezes, quem estava na regulação do PS não estava lá, não tinha alguém. E a correria da equipe de enfermagem fica aquela lacuna. Vossa Excelência bem sabe disso. Então, é necessário, além de mudar de lugar, mudar o modelo de gestão, no meu ponto de vista. E também ter esse contrato em mãos, até para ter esse dinamismo aí, e ficar atento nessa questão de terceirizar. Saúde, educação, essas questões, do meu ponto de vista, o município tem que chamar para si a responsabilidade de fazer acontecer. Não é ficar transferindo responsabilidades. Mas eu agradeço a parte. Muito obrigado. Agradeço. O senhor me dá uma palavra, nobre vereador? Sim, senhor presidente. Uma palavrinha? Pode ser? À vontade. Só deixar registrado aqui, eu estou aproveitando, eu não ia fazer comentários nesse seu requerimento, é um assunto que a gente tem tratado, acho que incansavelmente aqui no plenário da Câmara, mas eu estava vindo agora aqui para a Câmara Municipal, estava dentro do carro ali, e uma ligação aqui, sem parar aqui no meu telefone, eu atendi, era uma moça, eu vou até colocar um trechinho da fala dela aqui para comprovar o que está sendo dito nesse plenário, para dizer que também não é um exagero dessa casa, né? Aqui, só um minutinho para vocês ouvirem. A avó dela caiu ontem em casa, 80 e poucos anos, e aí, inclusive, eu tenho uma avó que tem 82 anos, e quando cai uma pessoa de idade,
o estado que essa pessoa fica, minha avó já caiu, minha X, eu me coloquei imediatamente no lugar dela, dessa menina, em pânico, porque a avó estava ontem, colocaram ela numa sala do pronto-socorro, uma senhora de mais de 80 anos, com esse frio, um monte de gente. E eu até disse para ela, olha, eu não consigo ir agora, são 1h25, eu estou chegando na Câmara. Eu cheguei aqui, o Lucas já foi lá, Lucas? Falei para o Lucas, vai imediatamente no pronto-socorro, vê onde está essa senhora, e enquanto não liberar a vaga, não saia de lá. Acabaram de liberar a vaga para ela, né? 2h da tarde. Não saia, ligue na Santa Casa, fala com o André, fala com o Rômulo, fala com a Maristela, fala com todo mundo, fala com a família. E o que eles reclamam lá é que dentro do PS não fornecem informações. A família fica no escuro. E aí não sabe nada, ninguém sabe nada. A Santa Casa que resolveu o problema pela Santa Casa. Porque dentro ali o problema não foi resolvido ali internamente. E as famílias não têm essas informações. E a moça, só para mostrar como não é uma dramatização nossa aqui no plenário, ó. Isso foi agora 1h25, ó. Desculpa, Dani. A minha avó, ela deu entrada ontem no Frei Galvão, era 2h pouco da tarde, porque ela se acidentou em casa, ela cortou o rosto todinho dela. Ela tem 80 anos, tem Alzheimer, e ela está lá na emergência, ela estava desde ontem, 2h pouco da tarde, até hoje cedo. Hoje cedo levaram ela para uma sala lá, para poder esperar, para poder transferir. Só para o senhor ver como, até essa conversa, eu cheguei aqui com esse mesmo problema que o senhor está relatando, 1h25, agora foi resolvido, acho que liberaram a vaga para ela 2h da tarde. Mas só para deixar registrado aqui que a situação, acho que é muito mais grave do que a gente acaba discutindo aqui. Obrigada pela palavra, vereador. Inclusive, senhora presidente, esse caso também tomei conhecimento, logo pedi ajuda para a Maristela também, a Maristela com certeza deve ter intervido nesse caso, como sempre ela faz, né? Mas também não acho certo também, toda vez a gente tem que ficar recorrendo, né, a essa situação, porque é uma coisa que tem que ser rotineira, uma coisa que pessoas que não têm condições de acesso a nós, vereadores ou secretários, não possam ficar dessa dependência. E para que não haja nenhum prejuízo também sobre a minha fala aqui, nobre presidente, eu quero deixar claro que não estou fazendo menção à questão do valor em si, né, se está certo ou errado, se é de mais ou é menos. Eu compreendo o que for possível fazer para melhorar a saúde, eu compreendo que é bom, mas eu quero que nós aqui tenhamos a oportunidade de participar desde o princípio, né, dessa elaboração de contrato, de prestação de serviço, para que a gente também possa dar também nosso entendimento, até porque a gente dividir também com a secretária e com quem for prestar o serviço, desde o princípio, todas as dificuldades e as felicidades que, com certeza, a gente vai ter depois que esse pronto-socorro voltar a funcionar. E só para lembrar também, e também deixar consignado para o senhor presidente, que fez a fala dele, todo mundo ficou entusiasmado quando o pronto-socorro saiu da Santa Casa, que também era um lugar insalubre, e foi para os prédios do Hospital Frei Galvão. Todo mundo, nos primeiros meses, acreditou, ficou feliz, tecia vários comentários elogiosos, e acabou no que acabou, né? Tendo a necessidade de se alocar para outro espaço mais amplo. Mas é uma discussão que vai longe, senhora presidente. Agradeço a senhora pela oportunidade e que as pessoas não façam prejuízo do que eu estou falando aqui. Estou colocando que eu sei que existe dificuldade, eu trabalhei dentro de uma instituição, já acompanhei a questão do pronto-socorro, eu sei muito bem como que é, e isso me dá liberdade de colocar meu posicionamento. E gostaria de ser respeitado por ele. É o que eu tinha, senhor presidente, e deixo a tribuna. Encerrada a discussão, em votação os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Está em discussão. Requerimento 242/2022. Solicita informação sobre o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde para evitar atraso no esquema vacinal contra a Covid-19 dos pacientes, principalmente idosos. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022, Arilson Santos, vereador. Está em discussão o requerimento número 242/2022, de autoria do vereador Arilson Santos. Com a palavra, o autor da propositura. Senhora presidente, nome dos senhores vereadores, a todos que nos acompanham, uma boa tarde a todos. Na realidade, nós colocamos esse requerimento no dia de hoje, tendo em vista que a gente vem verificando um aumento do caso de Covid novamente. Estou aqui como prova viva disso. A Câmara Municipal já tem funcionário também com Covid já afastado, e isso vem se proliferando.
Já tivemos a semana passada e, salvo engano, a semana retrasada, 2 óbitos em Guaratinguetá. A gente verificou que a faculdade de engenharia em Guaratinguetá já fechou e encerrou as aulas novamente por conta da proliferação e aumento de casos de Covid. E nós nos preocupamos com relação à questão da vacinação. Como anda a vacinação, principalmente com as pessoas idosas. Por quê? Qual o fundamento disso? Que quando fazia tempo, acho que coisa de 6 meses, que a gente não ia falar em óbito em Guaratinguetá pelo fato do Covid, por conta de Covid. E a gente viu 2 semanas seguidas 2 pessoas com idade reduzida, menos de 50 anos de idade. E o que nos preocupa na hora que vem uma notícia dessa é saber, será que essa pessoa foi vacinada ou não foi vacinada? E a questão está em saber como que está sendo divulgado, como que essas pessoas estão recebendo, porque tem muita gente que não tem condições de acompanhar via internet, a própria rádio, pessoas ficam alheias a esse tipo de informação. Então, baseado nisso, eu fiz um requerimento até para alertar e chamar novamente a atenção, porque tenho certeza absoluta que muitas pessoas acreditam que a Covid já acabou, e muitas pessoas não sabem que tem a 3ª dose e a 4ª dose. E as pessoas estão deixando de tomar essas doses, o que isso pode acarretar de novo em novos óbitos em Guaratinguetá. Então, baseado nesses últimos dados, retomando essa condição de contaminação muito grande, vendo que escolas estão novamente fechando, suspendendo aulas, e alguns outros departamentos, até dentro da administração pública, estão sofrendo com isso, nós colocamos o requerimento para que possam responder para a gente como que está e como que a gente pode ajudar a chegar a essas pessoas com relação à falta de vacinação, para que essas pessoas completem seu ciclo vacinal e a gente não tenha, se Deus quiser, nenhuma notícia com novos óbitos em Guaratinguetá por conta do Covid. Então, eu peço a Vossa Excelência que chame a atenção, aproveite a oportunidade aí, a Dani Dias, que está no microfone todo dia, e possa nos ajudar todos em Guaratinguetá, todos os vereadores nas suas redes sociais, que peguemos as informações com a Secretaria de Saúde para que a gente possa proliferar esse tipo de informação para que chegue a essas pessoas, para que a gente não corra o risco de deparar com notícias ruins do Covid em Guaratinguetá. Então, peço que Vossas Excelências contribuam no sentido de aprovar o meu requerimento, mas que a gente possa trabalhar, o Legislativo de Guaratinguetá possa trabalhar em conjunto para que a gente faça a nossa parte também perante a sociedade de Guaratinguetá. Senhora Presidente, é o que eu tenho, eu deixo a tribuna. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 243/2022. Solicito informações a respeito do esgotamento sanitário do município de Guaratinguetá. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento número 243/2022, de autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica. Com a palavra o autor da propositura. Agradeço a palavra, senhora presidente. Cumprimento cada um dos vereadores e vereadoras presentes. A população de Guaratinguetá aqui, que enche essa casa de leis na tarde de hoje. Funcionários da casa, rádio ouvintes e internautas. Senhora presidente, na semana passada, eu fiz a menção aqui na tribuna a uma ação civil pública que discutia possíveis irregularidades ou ilegalidades no processo licitatório e contratação da CAB, que era para poder tratar o esgoto aqui em Guaratinguetá. Eu fiz uma menção dizendo que no dia 13 de maio desse ano agora, o doutor Walter Emídio, juiz de direito da 4ª Vara da Comarca de Guaratinguetá, julgou essa ação improcedente. Estou fazendo essa citação porque eu quero falar do esgoto em Guaratinguetá. Lá em 2008, quando foi assinada a parceria público-privada que deu origem a essa ação, ela o foi em função de uma outra decisão judicial que marcava para o ano de 2020 uma situação de que 100% do esgoto em Guaratinguetá
estivesse tratado, não fosse mais lançado in natura nos rios e córregos de Guaratinguetá. Isso foi lá em 2008. Hoje, nós temos uma realidade, nós estamos no ano de 2022, essa parceria público-privada, ela sofreu aditivos tanto de financeiros como de prazo. Esses prazos mudaram, mas estamos hoje no ano de 2022 e nós temos apenas aí 29%, quase 30% do esgoto tratado no município e diariamente ainda são despejados nos nossos córregos e rios cerca de 12 mil metros cúbicos de esgoto in natura. Isso ainda acontece. O requerimento hoje, ele vem aqui, ele traz todo esse arrazoado, a história desse processo todo, e ele vem justamente perguntar aqui à SAEG como é que ficou esse prazo. Se nós tínhamos um prazo até 2020, se eu não me engano ele foi prorrogado até 2022, para concluir os 100% do tratamento, e era uma decisão judicial isso daí, o que acontece agora? Essa ação, ela criou um imbróglio, um fato, mas ela não existe mais. O esgoto também não foi tratado, ou seja, muito do serviço que deveria ter sido executado, por uma razão ou outra, não foi. Eu, inclusive, ouvi hoje o Miguel Sampaio, dando uma entrevista numa das rádios em Guaratinguetá, a Rádio Máxima, e ele, inclusive, ele fez citação que existem várias outras discussões jurídicas ainda acontecendo em cima disso. Várias outras discussões estão acontecendo. Mas, voltemos, como fica a situação do esgoto em Guará? Em que pé está isso? A Codesg vai assumir, não vai assumir? A SAEG vai assumir isso, não vai assumir? Quando que nós teremos 100% do esgoto tratado? Como que esse processo vai acontecer? E lembrando que o marco regulatório, que foi atualizado por uma lei aí agora de 2020, o marco regulatório que trata do saneamento básico e da água potável no Brasil, ele dá um prazo para até 2033, para que no Brasil inteiro as coisas estejam resolvidas. Aí a gente pergunta, onde entra Guaratinguetá nisso? Qual é a realidade hoje do município de Guaratinguetá, que hoje, 2022, segundo uma decisão lá atrás, já deveria estar com seu esgoto 100% tratado e não está. Então, o requerimento ele vem nesse sentido, e questiona o Poder Executivo, questiona a SAEG, para saber dos prazos, quais as providências estão sendo tomadas, o que é que vai acontecer, de tal forma a se evitar que esses 2 mil metros cúbicos de esgoto in natura continuem a ser despejados nos córregos e rios do nosso município. Senhor presidente, o vereador Ney Carteiro tem uma parte. Eu agradeço a parte, vereador Fabrício. Quero parabenizá-lo. Estou de acordo com o vosso requerimento e dizer que, sinceramente, eu fiquei surpreso, não vou dizer grata, mas uma insatisfação quando mencionado dessa ação civil que simplesmente está tudo certo. É muito triste isso. Vou verificar o processo. Essa denúncia partiu minha e do Roberto Pimentel lá em 2015, onde tem evidenciado os constantes erros de todas as administrações, cada um dentro da sua proporção. Todos nós erramos, mas acertamos também. Mas é um absurdo. E lembrando que o atual gestor não tratou sequer a administração Marcos Oliva 1%. Quando ele entrou, em 1º de janeiro de 2017, foi o meu segundo requerimento sobre isso. E simplesmente não se avançou 1% sequer. Houve um percentual na época do ex-prefeito Júnior Felipe e do Francisco Carlos. Cada um dentro do... Não estou entrando no mérito se errou no aditivo, não. Estou entrando no mérito de avançar. Esses 29 e 30, quando o Marcos Oliva assumiu, já estava nisso. Simplesmente não tratou 1% sequer. Então, um gestor que fica há mais de 6 anos e não se trata 1%, tem algo errado na administração. Porque está sendo pago. Foi um período curto que ficou sem receber. Na época, a Guaratinguetá Saneamento, né? Mas não justifica. Mas eu agradeço a parte e eu vou ter acesso a esse documento para ver se
situações futuras a gente vai tomar providências, porque é muito triste quando a nossa justiça, independente de tudo, muitas vezes fecha os olhos para o que não está certo. Muito obrigado. Senhor presidente, é só, deixa o tribuna. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 244/2022. Manifesta pesar pelo falecimento da ilustríssima senhora Neiva Dias Maciel. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento número 244/2022, de autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica, com a palavra o autor da propositura. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 245/2022. Solicita informações sobre a reversão da rede de esgoto do bairro Engenheiro Neiva para a ET da Vila Bela. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Rosa Filipe, vereadora. Está em discussão o requerimento número 245/2022, de autoria da vereadora Rosa Filipe, com a palavra a autora da propositura. Excelentíssima presidente, nobres vereadores, aos que estão aqui presentes e aos que estão online, e a todos que estão nos seguindo aqui ou nas redes sociais. O meu requerimento, vereador Fabrício, vem ao encontro do seu, para que a gente possa estar falando aí de algum avanço no tratamento do esgoto. Então, esse que eu vou falar, na época, eu era engenheira na SAEG, então eu acompanhei o projeto, que seriam etapas. E agora eu queria falar da etapa exclusiva de se fazer uma reversão do esgoto. De qual trecho? Hoje, o esgoto do Engenheiro Neiva, ele é jogado na Vila Paulista, e da Vila Paulista é lançado in natura no Rio Paraíba. Se pegarmos esse esgoto e fizermos uma reversão e levar ele para a estação da ET Vila Bela, ET sendo estação de tratamento de esgoto da Vila Bela, então nós vamos estar caminhando com o esgoto in natura para uma estação de tratamento em operação. Então, isso é possível fazer, é uma obra que não requer grandes volumes de obras. Oi? Não requer grande volume de obras. E, se for possível, for preciso fazer alguma elevatória ou uma duplicação da estação de tratamento, a área na ET Vila Bela, ela tem espaço e ela já é licenciada, todo esse espaço. Então, a gente pode ali estar tratando, e ela tem capacidade atualmente para tratar bem mais do que ela recebe. Então, esse meu requerimento vai nesse sentido, de estarmos levando o esgoto in natura para uma estação de tratamento de esgoto em operação. Então, ao invés de jogar, como é hoje, na Vila Paulista, no Rio Paraíba, fazemos a reversão e jogamos na ET da Vila Bela. Então, meu requerimento vem nesse sentido, pedindo informações de como está o andamento do projeto, dessa etapa dessa obra. Senhora presidente, é o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 246/2022. Solicita informações sobre o salário do secretário de escola do município. Recinto plenário, vereador João Mó, de maio de 2022. Ney Carteiro, vereador. Está em discussão o requerimento número 246/2022, de autoria do vereador Ney Carteiro. Com a palavra, vereador, o autor da propositura. Senhora presidente, vereadoras, vereadores aqui presentes, boa tarde a todos. Agradecer a mesa, assistente de som, aqui a imprensa através da Stephanie Brás, os assessores Bianca, o jovem ali, também o nosso amigo Marquinhos. Estava presente aqui também o Rogério, que é agente de saúde, bem como o Celso, e a todos que estão prestigiando aí na rede social.
Estamos hoje trazendo em discussão a questão do secretário de escola. Nós bem sabemos que nesse cenário escolar, todas as funções, sem exceção, têm a sua importância. Que é o pessoal que confecciona a merenda, o que faz a limpeza, o professor, o diretor, o coordenador, vice-diretor, enfim, os monitores de creche, o facilitador, que está faltando bastante. O monitor também falta bastante, mas tem a sua importância também e requer mais profissional. Mas hoje em tela a questão do secretário de escola. O que eu quero dizer? Como houve aquela discussão lá atrás do ajuste do salário dos servidores, ficaram algumas lacunas a serem preenchidas. E a gente entende que o secretário de escola, se for ver com olhar de hierarquia, está até aqui o Fabrício, que é um militar. Vejamos, Fabrício, Vossa Excelência já viu, de repente, um cabo recém-nomeado, assim, tem a patente de cabo, ganhar mais do que um segundo sargento, por exemplo, que já está há mais tempo, é muito difícil. Então, tem uma escala, soldado, cabo, terceiro sargento, sucessivamente. A parte hierárquica requer também dentro de um aspecto legal. Então, percebendo isso, o que foi observado? Que a função do secretário de escola, dentro do âmbito escolar, ele tem um processo ali, junto com a direção, tudo. E o que observa esses profissionais? Que salários de pessoas que, em tese, deveriam receber menos, são maiores. Então, a gente gostaria desse ajuste. Não que quem recebe mais deveria receber menos. Deveria continuar recebendo o mesmo, porém, esse segmento aumentar o seu salário para que fique de acordo com as diretrizes da própria situação da educação. Eu agradeço, né, Vossa Excelência. Então, para que realmente possamos valorizar o secretário de escola dentro do seu dia a dia, do seu dinamismo, eu creio também que é necessário um estudo para que, se ele é apoio pedagógico, não, vereador Pedro Sanini, por que ele não faz parte do magistério? O secretário de escola trabalha onde? Na escola. A escola não tem a ver com o magistério? E nós recebemos 2 projetos de lei, 46 e 47. E está contemplado o secretário de escola dentro do servidor, do 46. Porque não está dentro da matéria, do plano de carreira do magistério. Então, nós estamos questionando a possibilidade de um ajuste no salário desses profissionais, valorizando todos os demais que estão ali junto. Nós não estamos no mérito de falar que o outro deveria receber menos, e sim ele receber mais. A questão do quadro de magistério, se ele tem dentro das atribuições o apoio pedagógico dentro da escola para a execução e todas aquelas situações internas, no nosso entendimento, e eu acredito que de todos vocês, ele faz parte do magistério. O secretário de escola faz parte do magistério. Então, ele tem que estar também incluso dentro desse contexto. E a questão específica da real valorização desses profissionais. De todos, afinal, todos que estão. Todos os servidores têm lá o seu valor. Mas eu volto a refletir. Como que uma pessoa, dentro de uma questão de hierarquia, não entrando no mérito da importância de cada um, mas sim da essência da graduação do salário, recebe menos do que o outro que, em tese, não vou dizer que tem menos atribuição, mas deveria receber menos. Então, cabe ao Poder Executivo fazer esse ajuste, valorizando esses profissionais, bem como também não deixando de considerar aqueles que estão sendo citados aqui, que porventura recebem mais. Não queiram, por gentileza, tirar o foco da discussão. Nós não estamos reclamando daqueles que recebem mais, e sim que esses que recebem menos possam traduzir no salário maior. Não queira dessa distorção, querendo jogar contra a fala do Ney Carteiro com os servidores que estão paralelos a essa discussão. Então, que deixe bem claro, secretários de escola têm as suas atribuições, todos os demais têm a sua importância, a sua atribuição, mas é necessário que haja um bom senso, uma valorização e um reconhecimento desses profissionais. Inclusive, na discussão que teve na Câmara semana passada, a própria secretária de Educação elencou a função de secretário dentro da discussão. Quando foi tratada aqui, a vereadora Rosa Felipe estava sobre a questão da exploração sexual. Se for observar a fala da secretária, está gravado, ela elencou o secretário de escola dentro dos profissionais do magistério. Está dentro do contexto escolar. Então, como que o Executivo considera simplesmente fora? Então, é necessário um reconhecimento e uma valorização.
vamos aguardar uma ação afirmativa por parte do Poder Executivo. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Encerrado o grande expediente, passamos para explicação pessoal. Com a palavra, o nobre vereador Arilson Santos, presidente. Está nos ouvindo, presidente? Presidente, fará uso da explicação pessoal? Peço a palavra. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, presidente. Eu queria salientar apenas alguns pontos aqui, nobre vereadora, que o plano de cargos, o plano de carreira que chegou por esses dias na Câmara, que o mesmo foi explanado para nós, vereadores, por uma empresa contratada pela Prefeitura. E na próxima segunda-feira, eu em conversa com o sindicato, nós vamos abrir, no início da sessão às 18 horas, um espaço para o sindicato fazer a explanação, pontuando a questão desse plano do magistério e do funcionário público. Então, é de suma importância que todos os vereadores acompanhem de perto, porque nós queremos votar e nós queremos emendar isso. Então, deixar bem claro para todos essa abertura que é, no meu ponto de vista, importante, salutar, para que haja uma discussão ouvindo os dois lados. Queria também fazer um agradecimento aqui ao Major Oliveira, que nos atendeu 2 pedidos essa semana com relação ao Jardim Roni, a colocação de lâmpadas de LED na praça e a criação de 2 vagas de embarque e desembarque próximo à rodoviária para a questão das pessoas que se utilizam do aplicativo Uber. Estiveram aí a Câmara também nos procurando, e a gente conseguiu criar essas 2 vagas para essas pessoas que se utilizam desse aplicativo. Queria agradecer também a Giane, que essa semana entrou no bairro do Santa Bárbara e do Broca e efetuou uma limpeza que a gente vinha pedindo há tempos e fez a semana passada e terminou. Gostaria também de agradecer o Major Oliveira e a Giane e o Paulo Barros, de uma praça que está sendo criada ali na Jardim Esperança, primeira rua, uma área que estava muito sujo, e a gente foi criando. Eles foram limpando e estão criando ali um espaço para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Eu não sei qual vereador que fez um pedido aí a respeito de criação de chuveiro no centro da cidade, banheiro. Eu acho importante, mas tem que deixar claro que já existe esse tipo de trabalho no CREAS, na cidade, que é ali na rua do prédio Roni. Então lá tem chuveiro quente, tem banho, tem a comida, tem a... E isso tem que deixar claro que é um serviço feito pela Secretaria de Assistência Social. Não adianta só criar um banheiro, porque o banheiro precisa de pessoas para tocar esse banheiro. Lá, o CREAS disponibiliza de todo esse serviço. Uma boa notícia também é que já está no setor de licitação o posto de saúde da Rocinha e do Campinho. O do Campinho, que foi através da economia que nós fizemos na Câmara Municipal, no valor de R$300 mil, e mais R$200 mil de emenda parlamentar que nós conseguimos com o deputado Estevão Galvão. E R$300 mil que também foi R$300 mil que foi para a Rocinha, através das economias da Câmara Municipal, que juntamente com a verba que a nova vereadora Dani Dias conseguiu, salvo engano, com o deputado, irá fazer a reforma do posto da Rocinha. Então, são 2 verbas que economizamos na Câmara Municipal e está dando retorno para a coletividade na questão da saúde. Então, esses são os pontos que eu queria falar com vocês. Agradecer por vocês estarem aí junto com a gente acompanhando.
e faço votos que a sessão que vem, segunda-feira, eu possa estar presente com vocês aí para mais uma sessão. É o que eu tinha. Eu agradeço a todos vocês. Forte abraço e uma boa tarde. Obrigada, presidente. Boa tarde. Tem a explicação pessoal, nobre vereador Ney Carteiro. Tem a palavra, nobre vereador, explicação pessoal. Eu agradeço a oportunidade, presidente. Quero agradecer aqui a presença também da moça, acho que acredito que seja da Guarda Mirina, a toda a imprensa, a recepção também a jovem Dani, Verônica e Vitória. Boa tarde a todos. Então, a gente fez algumas indicações, normalmente a gente não elenca na explicação pessoal, mas é de extrema importância. Se vocês observarem próximo ao SENAC, na Avenida João Batista Rangel de Camargo, antes do recapeamento havia ali a faixa de pedestre, o que já não transfigurava assim, uma segurança total, que infelizmente muitos motoristas não respeitam. Paralelo a isso, a gente observou lá a necessidade de uma faixa elevada, uma lombofaixa. E, na época, foi dada a resposta que, posterior ao recapeamento, seria feito. Foi feito o recapeamento. Hoje não tem nem sequer a faixa de pedestre e nem a faixa elevada. A acessibilidade está muito difícil. Passa por ali, vê quem desembarca ali com direito ao SENAC, quem vai ali para o centro, não tem como atravessar ali. Então, que o Poder Executivo realmente faça valer ali essa faixa elevada, para que haja uma segurança maior, que essa semana eu presenciei praticamente 2 acidentes que quase ocorrem ali. Um próximo, um na parte da manhã e um na parte da tarde. Inclusive, uma situação, tinha uma moça com criança no colo. É muito difícil isso. Então, que isso faça atenção. Solicitação que a gente fez também de acessibilidade ali próximo à FEG, que é ali do INSS. Vossa Excelência deve lembrar, as pessoas devem lembrar que ali não tinha acessibilidade. Quem saía do INSS para ir para o outro lado não tinha. A gente solicitou, foi feito por parte das secretarias, mas foi alertado até pelo funcionário Tiago, né, Raimundo lá da FEG, que tem um espaço que não tem a faixa elevada, que não tem a lombofaixa. E o que está acontecendo? Pessoas até cadeirantes vão passar ali e, infelizmente, alguns motociclistas, algumas pessoas não estão respeitando e passando nesse espaço que tem sem a devida redução. Então, que o Poder Executivo também possa ser atento a isso. Outra questão de segurança, no próprio bairro do Campinho, na rua Santa Clara, tem que sinalizar melhor ali o solo. A faixa elevada ali próximo ao Mercadinho Santa Clara está apagada. 2 motociclistas passaram ontem com uma velocidade média, não observou, quase que ocorreu o acidente. É necessário também faixa elevada próxima ao Bar do Facão. Quando a gente sinaliza isso, não é um pedido do vereador, da pessoa, é da comunidade. E a gente tem que lembrar que o gestor, prefeito, vice-prefeito e vereador, quando vai assumir aqui, ali na tribuna, põe que é para o bem da municipalidade. Mas a gente tem observado que algumas questões que esse vereador que vos fala solicita, simplesmente é fechar os olhos. Eu não sou oposição ao prefeito, ao partido. Eu sou oposição ao que eu enxergo que é errado. Eu represento o povo, não o prefeito. Eu não estou aqui para bajular prefeito. Então, senhor prefeito, e aqueles que não estão correspondendo à sua função, olhe pelo bem comum, não veja de quem parta a situação. Não estou generalizando, porque nesse cenário aí, nessa administração, existem pessoas que dão atenção sim, viu? Mas aí vai servir carapuça para quem, de fato, enxergar diferente. Então, faça o que tem que fazer, escute a voz da população, porque o vereador representa o povo. Então, não feche os olhos para isso, porque são pessoas sofrendo, pessoas deixando de ser atendidas, pessoas correndo com risco iminente, tanto de acidente como até mesmo da questão de morte. Então, observe e lembre-se, nada pior que o bom conselho acompanhado de mau exemplo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a proteção de Deus, encerramos a 31ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de maio de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 30 de maio de 2022, às 6 horas da tarde.